Vai me responder, porque senão... Queria estar com a foice. Ser ou não ser? Essa é a questão. Hamlet é a maior entidade que o teatro mundial já criou. E foi criado exatamente dentro do cânone ocidental. Harold Bloom considera Hamlet o padrão exatamente do mundo ocidental, o cânone do Ocidente. Mas é um cânone, exatamente, Hamlet é o cânone do Ocidente, é o Ocidente em crise, é o Ocidente pirado, é o Ocidente sem saber o que fazer, é o Ocidente perdido. O Ocidente perdido, como a condição humana toda é uma condição humana de perdição, de trevas, de não certezas. O Ocidente, a cultura do Ocidente é uma cultura de certezas, não é? O Hamlet surge, inclusive na própria dramaturgia do Shakespeare, no momento que ele surge, depois da decapitação do Conde Essex, do fechamento do Teatro Globo, das condições terríveis, ele surge assim como o máximo de perplexidade diante das certezas, inclusive que o próprio Shakespeare tinha, das certezas exatamente no mundo cristão, no mundo ocidental. O Hamlet é a própria... ele perde o parâmetro totalmente que existe. Agora, no momento em que ele é feito aqui no trópico e que ele é tomado por essa cabeça aqui, eu gostaria que fosse cortada como se fosse uma tigela de um índio tupi, em que Oswald de Andrade começou a responder a Shakespeare, to be or not to be, that is the question, to be or not to be, that is the question, e deu a resposta, to be. A única, eu acho que a ambiguidade absoluta permanece com uma certeza absoluta de que a vida é tupi, a vida é ser, to be. Quer você queira ou não queira, você pode suicidar, é uma maravilha. É uma possibilidade, realmente, o suicídio, o desaparecimento da vida. Mas mesmo a possibilidade do suicídio é uma possibilidade de afirmação do ser, é uma possibilidade de afirmação da vida. Quer dizer, nessa disputa entre esses teatros, quer dizer, o voto no final dele, o voto no final do Hamlet, paradoxalmente, é por Fortinbras. E nosso voto nesse momento também, por incrível que pareça, é por Fortinbras, porque nós achamos que é possível devorar o Fortinbras. Hamlet é um personagem tão forte que ele pode comer o Fortinbras. Fortinbras simplesmente é um empreendedor. Fortinbras vem tomar o poder. Fortinbras, como aqui no nosso caso, seria, por exemplo, o Grupo Silvio Santos. Na última reunião que a gente teve com eles, inclusive, eu tinha lido Nietzsche, e o Nietzsche tinha dito uma coisa maravilhosa no Gaia Ciência, que a vitória existe quando os inimigos se juntam para fazer alguma coisa. Quando os inimigos se juntam, a vitória é certa, não é? E eu tenho a impressão que se os inimigos, no caso, se juntarem, a vitória é certa, e não deixa de ter complexidade nisso. É uma complicação muito maior, mas não é a dúvida, como é que se diz? A dúvida burocrática que atribuíram ao personagem Hamlet. Ao personagem Hamlet foi atribuído uma falta de capacidade de ação, uma falta de capacidade de decisão. Não é verdade. O personagem Hamlet, ele tem uma coisa, ele é um personagem revolucionário. Ele não quer cair na armadilha da novela de Vendetta, que é a armadilha que domina o mundo hoje, por exemplo. O grande esforço de Hamlet, a grande revolução, e ele fala nisso, nossa, quando ele vê a caveira de Auric,
Nisso tem uma revolução. Se a gente fosse capaz de entender, eu acho o Hamlet um texto revolucionário, um personagem revolucionário, porque ele tenta não cair na armadilha da vingança. Ele não consegue exercer a vingança pela vingança. Ele não consegue exercer a lei do talhão. Quando ele volta, e o Shakespeare, assim, na primeira peça que ele escreveu do Hamlet, era uma peça de vingança, que dava dinheiro, era comercial. A segunda peça que ele escreveu, depois de tudo que aconteceu com ele, depois que Hamlet volta do Brasil, no caso do original da Inglaterra, ele pede perdão para o rei, ele quer paz, ele quer o entendimento com o rei, ele quer que as coisas aconteçam de outra maneira. Mas ele é levado, a máquina mortífera acaba avançando a ele, acaba superando a máquina do desejo. Ele não tinha o desejo de matar o Laertes ou de matar o rei mais. Ele queria outra coisa, que ele nem sabe o que é, como eu nem sei o que é. Mas eu não queria cair também, nós não queremos cair na mesma máquina de vingança. A gente quer outra coisa, mas que a gente não sabe o que é. Porque sempre se diz, não, existe um caminho só para o mundo, um caminho foi traçado, o caminho é esse. E sempre se busca um outro caminho. De tempos em tempos a humanidade busca pelas revoluções outro caminho e não deixa de buscar. Agora, esse caminho agora, no caso, não é maniqueísta. No caso que está acontecendo, inclusive, na Guerra dos Teatros, e o Shakespeare não é maniqueísta, nós incorporamos, eu quis, por exemplo, para a cena do Silvio Santos, a melhor luz. Infelizmente, não consegui fazer uma máscara maravilhosa. Eu quero tratar o chamado adversário, que não é que é o inimigo, como um adversário à altura, um contracenador à altura.